Seja muito bem-vindo ao nono episódio, o episódio de abril da nossa carteira pública de renda variável aqui do Missão Liberdade Financeira. Sem mais delongas, vamos direto ao que importa, vamos ver onde que a gente vai investir nosso dinheiro juntos esse mês. Bom, se você já nos acompanha, você sabe que a gente começa sempre aqui com uma agenda, tá? O que eu tenho como primeiro ponto aqui hoje? Mostrar para vocês o objetivo da nossa carteira pública. Na sequência, a gente vai fazer uma avaliação da performance dela até o dia de hoje. Depois vamos ver exatamente quais ativos compõem essa carteira pública nossa de renda variável. Na sequência, se você ainda está muito perdido, se você é muito iniciante no mundo dos investimentos e ainda não sabe exatamente como fazer as ordens de compra e de venda em ativos de renda variável, aqui você vai aprender também. Vou te mostrar com a mão na massa como você entra na corretora e executa as próprias ordens, tá, de compra. Na sequência, a gente vai encerrar falando sobre os próximos passos para essa série da nossa carteira pública de renda variável. Bom, o que eu preciso relembrar para vocês aqui, se é a primeira vez que você está chegando num vídeo desse no nosso canal, qual que é o grande objetivo que a gente tem aqui, tá? É desmistificar a complexidade do mundo dos investimentos. Em especial quando a gente fala de renda variável. Muitas pessoas acham que investir em bolsa, investir lá fora, é algo muito complexo. E o que eu quero trazer para vocês aqui, todos os meses, é mostrar que não. Na realidade, é tão simples quanto pedir um Uber ou uma pizza no iFood no final do dia, tá? Preciso oferecer para vocês um ponto de vista imparcial. Eu não sou gerente de banco, eu não sou corretor de assessor de investimento, eu sou um especialista em planejamento financeiro, fundador da Missão Liberdade Financeira, professor de educação financeira. Claramente eu tenho condição de trazer um ponto de vista muito imparcial, porque eu não recebo corretagem, eu não recebo comissão. Realmente, quando eu trago os ativos aqui, que a gente vai investir todos os meses, é sobre a ótica do que é melhor para o cliente, e não sobre o que eu vou ser mais bem remunerado, que é o grande problema de conflito de interesse que tem hoje em dia, tanto o gerente de banco quanto o assessor de investimento. Tá? Atuo aqui com o famoso skin the game, né? Minha pele está em risco porque é o meu dinheiro de verdade, não é dinheiro de banco imobiliário. O meu suadinho dinheiro, todos os meses eu coloco parte do que eu invisto aqui junto com vocês. Se isso tem uma forma, se tem uma forma melhor, né, de mostrar que realmente eu acredito no que eu estou fazendo, do que colocando meu próprio dinheiro junto com vocês, ainda não descobri não, mas pode me contar nos comentários aqui se tiver. Preciso fixar muito na sua cabeça, é uma carteira de renda variável, gente. Isso aqui não é uma carteira global de investimentos. Por mais arrojado que seja um perfil de um determinado investidor, ele não deve ter 100% do seu patrimônio em renda variável. Desculpa, 100% do seu patrimônio apenas ali em renda variável. Certamente é necessário ter, nem que seja apenas a reserva de emergência, também na parte de renda fixa, tá? E não é o que a gente traz aqui. O que eu quero que você entenda? Ninguém deve ter investimentos apenas em renda variável, tá? Então, isso aqui é só uma parcela de uma carteira global de investimentos. Vocês vão entender logo mais por que eu abri essa carteira pública apenas de renda variável, tá? A gente começou no meio do ano passado, hoje é o nono episódio dessa série, com um aporte inicial de R$ 10.000 e desde então, todos os meses, eu venho colocando R$ 1.000 juntos com vocês aqui para a gente observar como reequilibrar uma carteira, como escolher um novo ativo, se for o caso, e o racional por trás de cada decisão, que é o grande aperto que todo investidor iniciante tem. Poxa, fiz meu dever de casa, sobrou dinheiro para investir esse mês. Mas onde eu invisto? Esse é o objetivo nosso aqui, tá? Um dos nossos objetivos. Fazer uma análise mensal do mercado, porque né, a ideia é essa, é trazer para a realidade. Todo investidor iniciante se vê nesse conflito, poxa, sobrou dinheiro aqui, onde eu coloco? Então, todos os meses a gente faz uma análise em função da nossa carteira, qual é o lugar mais interessante para investir, tá? E nós temos como meta alcançar R$ 100.000 investidos em 5 anos, considerando os dinheiros, os montantes que caem de todos os meses de juros sobre capital próprio, de dividendos, e esses aportes mensais de R$ 1.000. Quando foi feita essa conta inicialmente, a gente pegou o histórico de rendimento da Bovespa dos últimos 5 anos e seria algo razoável com esses 10 mil iniciais, mais os R$ 1.000 todos os meses, alcançar
Isso em 5 anos, tá? Vamos lá, o futuro dirá se a gente vai chegar lá ou não. Se está gostando do que viu até agora, se inscreva no canal, deixe o like, isso vai fazer com que o conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Vou olhar para minha tela maior aqui agora, gente. O que eu preciso mostrar para vocês aqui em relação à performance da nossa carteira nesse momento? Estamos em abril de 2026, quando a gente pega desde o início, né, lá em julho de 2025, a gente observa que consistentemente a gente vem ganhando do Ibovespa. Aqui o pontilhado em cinza é o rendimento do Ibovespa, em azul a nossa carteira, tá? Só que essa diferença vem se estreitando cada vez mais. Se você já nos acompanha, você deve saber que parte da nossa carteira está com exposição a dólar. E o dólar vem caindo consistentemente nos últimos meses, que é o que tem feito esse gap de rendimento da nossa carteira com o Ibovespa aumentar cada vez mais. Mas, tudo certo. A ideia da diversificação é isso que a gente quer, tá? Pelo menos bater o Ibovespa e pensando no longo prazo, o dólar cair agora é uma excelente notícia. Inclusive, já dando spoiler de onde a gente vai investir, realmente a gente vai aumentar a nossa exposição a dólar. Vocês vão ver já em colativo daqui a pouquinho. Mas, como causa principal desse fechamento dessa janela, temos realmente esse movimento de queda do dólar nos últimos meses e também de queda do Bitcoin. A gente tem uma parcela considerável da nossa carteira em Bitcoin que também vem corrigindo muito nos últimos meses, tá? Mas para o jogo de longo prazo, está tudo bem, é o que a gente quer. E aqui é o que eu gosto de trazer para as pessoas que ainda estão presas à renda fixa. Lá no começo eu disse que eu ia mostrar direitinho por que a gente fala aqui apenas de renda variável. E lá atrás, quando eu fiz essa enquete no Instagram, vocês querem ver como que eu invisto todos os meses de uma forma pública em renda variável? E eu vinha trazendo muito conteúdo sobre invistam em renda variável. Selic não vai ficar 15% para sempre. A oportunidade de investir em renda variável é agora. Eu já vi esse ciclo lá em 2017. Quando a Selic está caindo, a gente costuma dizer que até tijolo voa. Qualquer porcaria na Bolsa de Valores rende muito. Selic a 15% vai começar a cair. Já começou, já teve um corte no último mês de 0,25, né? Está em 14,75. E certamente ela vai cair. Saiu a notícia de hoje que a perspectiva de fechar 2026 é de 13%. Entrou uma guerra no meio do caminho, né? Essa guerra entre Israel, Irã, Estados Unidos, essa confusão toda aí, provavelmente vai fazer com que não caia tanto a Selic neste momento. Vocês devem estar acompanhando que lá é um polo produtor de petróleo do planeta, aquela região toda. O petróleo disparou nos últimos meses em função desse conflito. Por consequência, isso deve terminar em uma inflação um pouco mais acelerada, que vai fazer com que a Selic não caia tanto no curto prazo quanto previsto antes disso. E isso, para o investidor de renda variável, é um presente. A gente ganhou mais tempo para poder colocar mais dinheiro de uma forma tranquila e consistente todos os meses em renda variável. Se vai ser ano que vem, se vai ser em 2028 ou se vai ser em 2030, não saberemos. Mas que a Selic vai cair, ela vai. E, estatisticamente, se você está aqui como eu na casa dos 30, 40 anos, você vai estar vivo até lá. Você deve estudar e entender como investir em renda variável para surfar essa janela, tá? Olhe lá 2017 o que aconteceu para que você veja o que está por vir. E só de ser sinalizado que a Selic ia cair, a bolsa nossa brasileira ano passado já subiu mais de 50%. Veja que a oportunidade é realmente muito boa, tá, gente? É por isso que eu trago esse conteúdo aqui de uma forma gratuita para estimular e mostrar que não tem nada demais, muito pelo contrário, que tem uma grande oportunidade na mesa. E para você que está apenas investindo em renda fixa, muito confortável de fato, muito seguro, ganhando 1% praticamente aí todos os meses, fica aí esse gráfico para você refletir se realmente é interessante começar a colocar o pé, mesmo que 5% da sua carteira, 10% da sua carteira em renda variável. Os números não aumentam. Enquanto o CDI, nesses 9 meses que a nossa carteira existe, rendeu em torno de 10%, né, exatamente um pouquinho mais de 1% todos os meses, em torno de 1,1 ali, a nossa carteira já rendeu 44%, 4 vezes mais de gain. Poderia ter ficado negativo? Poderia, renda variável. Mas quando a gente faz isso, sabendo o que está fazendo, o momento do mercado é de renda variável andar, tá aí o resultado, tá? Então, estude, se informe, veja que a renda variável não é nem bicho de sete cabeças e comece
devagarzinho, entrando e se posicionando para que seu patrimônio seja alavancado com o passar do tempo, né? Que é o que todos nós queremos aqui, alcançar a liberdade financeira o quanto antes. Sem ser em percentual, em números, que é o que eu sei que vocês mais gostam, tá? Porque a gente investiu até agora R$ 18.000, que saiu do nosso bolso e a gente colocou em bolsa, e hoje nós temos 23.660, ou seja, R$ 5.600 de graça do mercado aí, né? Dinheiro fazendo dinheiro, apenas por estar investindo em renda variável, tá? Quando você para ver, 18 mil viraram ali os 23.600, ali já está investido, já está considerando esses R$ 1.000 que é de hoje, né, para o investimento que vamos fazer juntos daqui a pouquinho, mas os números são maravilhosos, gente. E a parcela de risco, volto a dizer, não é tão expressiva assim. Risco maior é você ficar com seu dinheiro apenas na renda fixa, quando a Selic cair e voltar a pagar menos de 1% ao mês, você ter que pagar mais caro em ativos de renda variável, que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas, tá? Aqui, o que temos em exposição na nossa carteira, tá? Eu não vou ler todos com você aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo. Nós temos 6 ações brasileiras e temos 3 ETFs, tá? Aqui está organizado em função do rendimento, a Copasa nos matando de orgulho, 110% de ganho em Copasa, 71% em Usiminas e segue relação. Mas estamos patinando aqui no Bitcoin, que caiu muito, como eu disse no início do vídeo, e temos aqui esse ETF que espelha o S&P 500, também ali meio patinando. Vejam que a gente já aumentou consideravelmente o nosso aporte em Bitcoin nos últimos meses, contudo, o GPUS continua com o valor inicial que a gente colocou, lá em agosto do ano passado. E é exatamente aqui que a gente vai aportar hoje. Qual é o racional dessa escolha? Por que olhando essa carteira eu escolhi investir mais em proteção cambial? A ideia, gente, num primeiro momento pode parecer contrassenso, tá? Poxa, eu vou investir exatamente onde está patinando, onde ainda não andou. Quando a gente fala de rebalancear a carteira, o que a gente quer é exatamente trazer robustez para aquele bom ativo, não é qualquer porcaria que esteja em carteira, mas para aquele bom ativo que está na carteira, mas que ainda não decolou, tá? Claramente aqui, pelos números, proteção cambial com 10% da nossa carteira é o que ainda não andou, é o que a gente vai aumentar a exposição este mês, tá? Se você não conhece ainda o que é esse ETF, o GPUS11, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, no próximo slide, que eu vou trazer para vocês exatamente o que ele é. Mas antes, se você está um pouco perdido no porquê que a gente está investindo em dólar agora, observe esse gráfico aqui que eu estou passando o mouse, o gráfico da esquerda, tá? Aqui a gente tem a parte temporal, né? Então, 2025 em diante, observe que o dólar saiu lá da casa dos 6,30 mais ou menos, e na última semana ele cruzou os R$ 5. Hoje está em torno de 4,98. Quando a gente olha para o longo prazo, tá, gente? A gente olha lá, 2023 foi o último período que o dólar teve nessa faixa de valor. E isso é maravilhoso. Se a gente olha a longo prazo, desde 2011, o dólar é sempre para cima. Cai um pouco, estabiliza um pouco, sobe novamente, cai um pouco, estabiliza um pouco, mas sobe novamente. E esse movimento que a gente está vendo agora, volto a dizer, né, se vai ser ano que vem, 2027, se vai ser 2028, 2030, eu não posso cravar em pedra aqui. Mas que o dólar vai subir, vai. O bom do YouTube é isso, vai ficar gravado aqui. A gente ainda vai ver dólar a R$ 10, quando eu não consigo afirmar, mas que o dólar, considerando que a nossa moeda é fraca, a nossa economia é fraca, perante os Estados Unidos, é sempre para cima, não tem jeito. E pegar um dólar agora 4,98 é o que a gente quer, tá? Mas a grande sacada é não apenas comprar dólar, guardar dólar. O que a gente quer é juntar o melhor dos dois mundos. Investir em dólar, tá? E a gente tem diversos mecanismos para fazer isso. Muitos deles maravilhosos. Eu escolho com vocês aqui trazer essa exposição em dólar via ETF, que nada mais é do que um fundo que espelha um determinado índice lá de fora. E o que a gente está espelhando aqui é a bolsa S&P 500, tá? O que é a bolsa S&P 500? Que, se você está curiosão, eu vou trazer para você aqui agora. A gestora deste fundo é a Investo, tá? Basicamente, a S&P 500, o que a gente mais tem de interessante nela são as maiores e melhores empresas do setor de tecnologia, saúde, finanças, consumo.
Entre as maiores posições da carteira está, por exemplo, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google e segue relação, tá? São as 500 maiores empresas destes ramos que estão listadas numa única bolsa. Seja lá qual for o maior grupo, se vai ser tecnologia, se vai ser serviços, que vai andar, a gente também não consegue cravar. Mas que este conglomerado que a gente leu aqui agora há pouco, você está vendo aí na tela, são as empresas mais fortes, mais caras e mais robustas do planeta. Não tem como a gente pensar em investir em moeda forte, dólar aqui no caso, sem ter uma pitada de capital nessas empresas, tá? E o que a gente ganha investindo em ETF, no bom português, ao invés de eu ir lá e comprar uma ação da Nvidia, da Apple, da Microsoft, e segue em relação a qualquer uma dessas aqui, quando a gente compra o ETF, a gente está já pulverizando o nosso investimento, diversificando em todas essas empresas. Quando a gente olha pelo setor, 32% aproximadamente está no setor de tecnologia da informação, mais 12% serviços financeiros. Novamente, se for do seu interesse, pause o vídeo e leia tudo, não vou ficar delongando o nosso vídeo ainda mais, lendo para você apenas. Mas observe que a beleza de investir via ETF é a mágica da diversificação acontecer via o gestor do fundo, tá? E a gente tem que ter sabedoria na escolha desse fundo pelas taxas que tem de administração, pelas taxas eventualmente pode ter de performance. E atualmente os títulos da Investo são as que têm a melhor condição de taxas, tá? Então, inclusive por essa questão aqui, deixa eu voltar no slide anterior que eu pulei, não falei com vocês. Quando a gente fala aqui da forma como estruturaram, tá? O fundo deles está sendo negociado em Londres e domiciliado na Irlanda. Nessa estrutura, o imposto retido da fonte é em torno de 15%, enquanto os ETFs que estão domiciliados diretamente nos Estados Unidos, essa alíquota pode chegar a 30%. Então veja que a estrutura do fundo é bem interessante, pensando em performance tributária também, tá? Bom, dito isto, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, te convido a acessar missãoliberdadefinanceira.com.br e conhecer nossos dois serviços. O primeiro deles, um treinamento composto por 60 aulas, mais de 24 horas de conteúdo gravado, em que o mais completo leigo no que se refere às finanças é capaz de, ao longo dessas 60 aulas, se tornar uma pessoa em condições de montar a sua própria carteira de investimentos diversificado aqui no Brasil e lá fora, inclusive com ativos como Bitcoin, por exemplo, renda fixa, a parte de previdência privada. É um treinamento completo, que novamente vai pegar o mais completo leigo em finanças e deixar ele em condições de fazer os seus próprios investimentos, tá? Tudo isso com um suporte que responde à dúvida dos nossos alunos em até 24 horas. Aluno nosso não fica sem dúvida respondida em momento algum, tá? E temos também a nossa consultoria, que são 5 encontros, que para aquela pessoa que não tem tempo de fazer o treinamento, estudar e andar com as próprias pernas, embora é o que eu mais recomendo, a gente tem esse serviço também de pegar a pessoa pela mão, organizar as finanças dela, montar a própria carteira de investimentos dela e colocar ela no rumo da liberdade financeira, tá? Para você que está assistindo esse vídeo, a gente tem uma condição especial que é através do cupom Carteira Pública MLF se tornar um dos nossos alunos com 15% de desconto, tá? Se ao olhar lá o missãoliberdadefinanceira.com.br você gostar do que vi, o treinamento está disponível com esse cupom o cupom é Carteira Pública MLF de Missão Liberdade Financeira. Você pode se tornar um dos nossos alunos com 15% de desconto. Sem mais delongas, inscreva-se no canal, deixe o like e agora a gente se divide, tá? Com nossas mãos à obra, para você que estava com dúvida e quer saber como fazer a operação na prática, daqui em diante a gente vai mostrar isso. Eu vou entrar na corretora, vou fazer a operação de compra contigo. Se você já sabe como fazer isso, meu muito obrigado. Até a próximo vídeo dessa nossa série de investimentos em renda variável. Vamos lá então. Nossa corretora já está aberta aqui. E o que a gente quer aqui é investir. Investimento em renda variável, o que a gente procura também. E esses investimentos em ETF e ações, tá, gente? Geralmente ele acontece aqui, ó, no nosso home broker.
Já dentro do Home Broker, o que a gente quer, deixa eu até tirar minha tela daqui e voltar ela para o lado de cá, o que a gente vai procurar é este botão de negociar, e o que a gente quer hoje é comprar. Nessa telinha aqui, vocês vão digitar o ativo que a gente está buscando, hoje é o GPUS 11, e aí a gente precisa ver aqui qual quantidade exata que a gente vai comprar, tá? Temos o preço dele, tá? Vou passar para mercado aqui. A gente tem os nossos R$ 1.000 aqui disponíveis para fazer essa compra. Se a gente comprar uma quantidade, vamos lá, acho que vai dar em torno de 10 mais ou menos. Vai faltar R$ 63. Vamos comprar então hoje 9 títulos desse ETF, tá? E ainda vamos ficar com um residual de R$ 43 na conta. Quando eu coloco aqui mercado, é só para que a ordem seja executada o quanto antes, tá? O mais rápido possível. A gente conclui a operação clicando em comprar. Ela vai abrir uma outra tela para a gente conseguir validar se está tudo certinho, se o ativo está correto, se o que a gente está executando a ordem é de compra está correto. A quantidade, 9 unidades que a gente quer, validade de hoje, e vamos em continuar, tá? Sucesso, nossa operação já foi concluída. Veja, você que está iniciando nesse mundo agora, como que isso é muito simples, não traz nenhuma grande dificuldade. A questão é apenas a primeira vez mesmo, tá? Voltando para nossa apresentação aqui, gente. Próximos passos que eu tenho com vocês, nada mais é do que, deixa eu voltar minha tela para o canto de sempre aqui, nada mais é do que realmente avaliar, rebalancear e fazer o aporte de R$ 1.000 lá no mês de maio. Se, novamente, esse conteúdo fez sentido para você, te convido a conhecer os nossos serviços por meio do missãoliberdadefinanceira.com.br. Lembro que para quem está assistindo este vídeo, pode se tornar um dos nossos alunos com 15% de desconto através do cupom Carteira Pública MLF de Missão Liberdade Financeira. Vai ser um prazer te receber lá dentre os nossos alunos, tá? Se inscreva no nosso Instagram, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe o like, que isso vai fazer com que o conteúdo chegue para mais pessoas ainda. Nos vemos então no mês de maio. Muito obrigado pela sua atenção até este momento. Um grande abraço a todos.